Olá, eu sou o Toninho Calunga, sou do Partido dos Trabalhadores e estou aqui para poder fazer um diálogo sobre as propostas políticas que nós estamos ouvindo aí dos candidatos e candidata a prefeito e prefeita da cidade de Cotia. E eu queria começar hoje ouvindo algumas propostas do candidato Formiga, para que a gente possa ver se é possível executar, baseado na construção da legalidade, o que está sendo proposto. Vamos juntos? Construir políticas públicas para os idosos é pensar no próprio futuro. Olha só os dados de Cotia. Cotia tem hoje quase 300 mil habitantes. 30% são idosos, ou seja, 90 mil. Pessoal, de onde foi que o Formiga tirou esse dado? Gente, você sabe que para assumir a administração pública são duas condições fundamentais. A primeira delas é saber de onde é, né? Ou seja, se você não souber nem a cidade que você vai administrar e não tiver os dados dessa cidade, você está concorrendo a uma coisa que não é sua. A segunda delas é que você tem que ter responsabilidade naquilo que você está propondo. Veja só, o Formiga acabou de falar agora que nós temos na cidade quase 300 mil habitantes. É verdade, segundo o IBGE, existem na cidade, em 2022, 274 mil habitantes, né? 274 mil habitantes, como a gente está vendo aí na tela, ele dá para a gente o seguinte parâmetro, e eu convido você a entrar no site do IBGE, coloca lá Cotia na busca, e você vai em cidades, né? Dados sobre cidades do IBGE. E aí digita Cotia que vai aparecer. Você vai acessar ali os dados oficiais sobre a população de Cotia. Cotia tem, com mais de 60 anos de idade, em 2022, que é o dado do último censo, 12.172 pessoas com mais de 60 anos de idade. 12.172. Com mais de 65 anos, 9.395 pessoas. Com mais de 70 anos, nós temos 6.300 pessoas. Com mais de 75 anos, nós temos 3.646 pessoas. Com mais de 80 anos, 2.118 pessoas. Com mais de 85 anos, nós temos 1.109 pessoas. Com mais de 90 anos, 455 pessoas. Com mais de 95 anos, 118 pessoas. E com mais de 100 anos, havia, em 2022, 16 pessoas. O que significa esse dado? Significa que, em 2022, há 2 anos atrás, nós tínhamos 35.313 pessoas com mais de 60 anos, que, para alguns termos, nós podemos vê-las como pessoas idosas. A legislação diz que o idoso é com mais de 60 anos. Porém, para outros fins, como, por exemplo, a aposentadoria, os idosos são considerados a partir de 65 anos. E, nesse caso, nós vamos ter, então, 23.141 pessoas. E aí eu fico perguntando, de onde foi que o Formiga tirou que Cotia tem 90 mil pessoas? Como assim 90 mil idosos? Nós temos, segundo palavras do Formiga, quase 300 mil pessoas, das quais 30% são idosos. Gente, se você não sabe nem os dados da sua cidade, como você quer ser prefeito dela? Não é possível que uma pessoa que queira assumir esse cargo não tenha a responsabilidade de estudar o cargo que está buscando. Trabalhar esse tema é trabalhar política pública. E para trabalhar política pública, você precisa trabalhar a questão orçamentária. E para trabalhar o orçamento, você precisa ter noção de quantas pessoas você precisa cuidar. Quantas crianças tem na cidade em idade escolar? Quantos jovens? Quantos adultos? Quantas pessoas idosas? Quais são as faixas etárias do que a cidade vai considerar como idoso? Mais de 60 anos? Sim. Essa é a base fundamental, com mais de 60 anos. Logo, nós temos quase 1/3 daquilo que o Formiga diz que tem. Dá para entender o restante? Essa é uma condição
como diria o estudioso, sine qua non. Ou seja, sem essa condição de saber sobre o que está falando, não vai ter condição de executar o que está prometendo. É isso que nós precisamos pensar e essa é a responsabilidade do voto. Quando se vota em quem não se tem capacidade ou condição de administrar, o resultado desse voto significa uma tragédia política para o município, para o Estado ou para o governo federal. Haja visto o que aconteceu de 2018 no Brasil até 2022. Nós precisamos, então, estabelecer isso de forma muito clara. Qual é o prefeito ou a prefeita que nós queremos eleger? Alguém que conheça a cidade ou alguém que jogue números para poder fazer proselitismo político? É por isso que eu estou com Ângela. Não temos nenhuma política pública para os nossos idosos. Nós, do PDT, defendemos a criação do Centro de Referência ao Idoso. O idoso ser tratado com amor, com tratamento humanizado. Nós pensamos em massoterapia, departamento psicológico, orientação jurídica. Às vezes o idoso tem dificuldade de tirar uma simples carteirinha de ônibus. A dificuldade na hora da aposentadoria. É preciso que o poder público entenda que quem ajudou a construir a nossa cidade, que construiu o nosso país, merece todo o amor, toda a dedicação. Nós defendemos o Centro de Referência ao Idoso em Cotia. Quando falamos sobre políticas públicas para segmentos da sociedade, elas são sempre ações e propostas importantes. Agora, para que esses centros especializados em idosos possam, de fato, servir ao propósito que está sendo proposto, precisa ter um cálculo muito grande. Por exemplo, para 34 mil e não 90 mil idosos, quantos psicólogos precisaria, porque essa é a proposta? Quantos advogados precisaria ser colocado para poder dar atendimento a todas essas pessoas? Quantos massoterapeutas precisaria para poder estar atendendo? Quantos médicos nós precisaríamos ter? Teríamos um médico geriatra ou teríamos os médicos especializados em cada ação? E a última pergunta, qual o custo? Como fazer para que o orçamento de uma cidade consiga comportar todas essas propostas, que elas são boas, mas elas são executáveis? Elas são exequíveis? Essa é a grande questão que precisa ser respondida. Porque propor, todo mundo pode propor, mas as promessas serão cumpridas? Ou nós vamos criar essa relação de gerar expectativa de algumas coisas que o orçamento não cabe, não é uma vontade, porque veja só, você acha que todo administrador, todo, sem exceção, não gostaria de ter um mundo céu como esse? Um paraíso dos idosos, onde centros de referência dos idosos fossem espalhados pela cidade e dentro desses lugares tivessem pessoas preparadas com sorriso aberto, cafezinho, né, sem açúcar, porque o idoso precisa cuidar da diabetes. Você entendeu? Você precisa ter um dado de realidade. Você precisa saber quais são os segmentos da sociedade e onde eles estão para poder construir isso. Só que a palavra construir, no caso do poder público e da iniciativa privada, precisa de uma pré-condição chamada dinheiro. A ideia é boa, mas ela vai sair do papel como? Com qual dinheiro? De onde vai sair? De qual secretaria? Como que nós vamos colocar dentro do orçamento centros de referência para, em tese, 34 mil pessoas, mas vamos pensar em 3 mil, 10%? Vamos pensar que 3 mil idosos, 10% dos 34 mil idosos, que a gente fez a conta ainda agora, com mais de 60 anos de idade, possa ser atendido. Quantos dias por semana? Como vai ser isso? Nós vamos colocar esses idosos num centro de cuidados dia, né? As pessoas vão passar o dia dentro desse espaço, vai ter cama para o idoso descansar, vai ter um espaço de lazer, vai ter jogos, vai ter pessoas para poder cuidar, porque você precisa ter aí
acompanhantes, você precisa ter técnicos de enfermagem, você precisa ter educadores sociais, você precisa ter toda uma estrutura, porque a ideia é boa, mas a execução dela é possível? Porque, senão, você fica ouvindo coisas que parece que não fizeram antes porque não quiseram. Quando, na verdade, todo e qualquer administrador, como já dito, gostaria muito de poder ter dinheiro suficiente para poder ter centros especiais para os idosos. Especial no sentido de ser um lugar, né, que possa acolher essas pessoas. Quantas horas vai ficar esse idoso nesse lugar? Ele vai tomar café? Ele vai ter um desjejum? Ele vai tomar café? Ele vai almoçar? Vai ter um café da tarde e talvez até um jantar para liberá-lo para casa? Vai ter jogos? Você entende que eu estou dizendo o seguinte, a cidade tem 34 mil habitantes, segundo o IBGE. Idosos, 34 mil habitantes, idosos. 10% desses idosos seriam mais ou menos 1.000 idosos na Granja Viana, mais ou menos 1.000 idosos na região central, mais ou menos 1.000 idosos lá em Caucaia. É essa a proposta? Ou nós teríamos 1.000 idosos na região central, que é aqui da Raposo, né? Os bairros limítrofes a Raposo, do 30, né? Ali no Portão, Jardim Rosalina, Turiguara, Jardim Cotia, Jardim Central na outra ponta da cidade, do outro lado, Vila São Francisco, Centro, talvez Vila São Joaquim, e depois nas bordas da cidade, São Miguel, Panorama, Arco Verde, Arco-Íris, Jardim Sandra, Morro Grande de um lado, Santana, enfim, Petrópolis, os bairros naquela região ali, e no outro, Mirisola, Nova Vida, os bairros que estão do outro lado da Raposo, para não ficar tão estendida essa discussão. Tem algum lugar na cidade que coubesse? Nós temos estrutura física para poder fazer uma proposta para 10% do que nós temos, porque, veja só, se for segundo a proposta do Formiga, são 90 mil idosos. Eu nem vou continuar, porque a gente sabe o que significa uma proposta como essa, porque ela é realmente uma conversa inexequível para a proposta que está sendo feita. Agora, isso significa que nós devemos, em razão disso, ficar de mãos atadas e não fazer nenhuma proposta? Isso seria irracional. Então, há que ter uma proposta para os idosos de centros de lazer, de centros de cultura, de centros de convívio, mas com os pés no chão, com capacidade, de fato, de respeitar esses idosos e respeitar as expectativas das famílias desses idosos. E não uma história que é boa de ouvir e impossível de ser cumprida.